Oi, gente, tudo bem? Começando mais um momento com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o espinho de Paulo que se encontra lá no livro de 2 a Coríntios, capítulo 12. Mas antes de eu começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho de notificações e deixa seu comentário, amém? Vamos lá. 2 a Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por que Paulo falou isso? Você sabe? Não. Então vamos lá para o início do texto. Vamos analisar como que é. Para isso eu vou precisar da ajuda no meu caderninho de anotações. Porque essa palavra, com certeza, ela vai te dar uma visão diferente dos teus problemas, do que te impede. Sim, Paulo achava que este espinho que estava em sua vida impedia que ele fizesse a obra de Deus. Só que pelo contrário, ele se tornava mais forte ainda com este problema. Vem comigo. No capítulo 1 vai dizer assim: é necessário que eu continue gloriar-me com isso, ainda que eu ganhe, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. O que Paulo entendeu? Por que Paulo falou assim? Porque refere-se ao que o Senhor havia lhe dado. O que Deus deu a Paulo? Uma visão gloriosa, o qual Paulo, quando foi falar para os irmãos, ele não se colocou em primeiro, ele usou uma terceira pessoa, porque ele entendeu que a glória não era dele, mas sim que a glória era dele, porque ele queria que o olhar do povo estivesse voltado para Deus. Então aqui no 2 a gente vai ver: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Existe o que? 3 céus. Este céu que a gente vê, o segundo céu, que é depois que os aviões passam, e o terceiro céu, que é onde Cristo está. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Então ele sabe que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele não sabe se de fato foi arrebatado ao terceiro céu em corpo físico ou apenas em visão. Eis a questão. Mas ele não se gloriou através desta visão, o qual Cristo tinha te dado. Existem muitos por aí que eles se vangloriam das visões, muitos às vezes lançam visões que Deus nem deu e tomam a glória para si. Isso atrai muitas as multidões. Lá no livro de João, se eu não me engano, ou é o primeiro ou é o segundo, ele nos alerta: cuidados, filhinhos meus, para que não caia onde? No anticristo. Não é o anticristo aquele que vem para detonar tudo, para trazer a falsa paz, não. É aqueles anticristinhos pequenininhos que lançam falsas profecias, se passando pelo Messias, se passando por Cristo aqui na terra. Por isso que nós devemos estar atentos, sempre em vigilância constante, em oração e leitura da palavra, para que nós não venhamos cair nessas tentações. Então, no 6 vai dizer assim: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Então, aqui nós vemos o que? Mesmo que ele se gloriasse, ele preferia o quê? Ele estaria na verdade, mas ele não quis tomar essa glória para si. Porque, sabendo que Deus conhece todas as coisas, não temos de que nada nos gloriar. Se Deus te deu uma revelação, entrega, mas não se glorie. Dê a honra a Deus, dê a glória a Deus, para que Deus trabalhe mais ainda na sua vida. Não traga aquela soberba de egoísmo cristão, não. Ou até mesmo, não sei se você é de alguma religião, mas aqui não tem religião. Aqui é para todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus.
que tomam a honra para si, que tomam a glória para si. Não, não é isso. A glória é de Deus, a honra é de Deus. E Paulo, ele entendeu isso, é tanto que ele usou uma terceira pessoa para falar. Que no caso ele poderia dizer: meus irmãos, Deus me levou, me arrebatou até o céu, e lá me mostrou isso e aquilo. E o olho do povo ia estar para onde? Para Paulo, mas ele não fez isso. Ele foi humilde. E aqui então vai dizer: evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que me vê ou me ouve, porque ele era um pregador da palavra. Então as pessoas viam Paulo pregar, Paulo fazia, acontecia através de quem? De Deus. Tirando Jesus Cristo, que foi um grande evangelista, Paulo foi um outro também, um grande evangelista depois de Cristo Jesus. Para você ver que no Novo Testamento tem mais livros escritos por quem? Por Paulo. Quando você vai ver, irmão, Tessalonicenses, segundo escreveu o apóstolo Paulo. Carta aos Coríntios, Paulo. Então você vê que Paulo ele escreveu muitos livros porque ele evangelizou bastante. Ele teve aquele encontro real com Deus. Não foi aquele encontro quando a gente vai na igreja quebrantada de Jesus, o Senhor me aceitou e hoje eu vim aqui dizer que eu entrego a minha vida para ti. Não, não foi desse jeito não, irmãos. Foi de um jeito diferente. Quando Paulo estava ali andando, desceu uma luz tão clara e disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? E Paulo, ele não reconheceu, ele não sabia que era isso. Porque Paulo perseguia quem? Os cristãos. Paulo perseguiu os cristãos e se tornou um dos maiores evangelistas, para você ver que nada é impossível para Deus. E isto, que Paulo ainda estava debaixo das leis, né? Paulo era um homem muito importante naquela época. E bora lá. De fato, diz: não vou relatar mais a respeito desta visão, pelas razões óbvias, que ele queria que os olhos de todos os crentes estivessem nunca nele, mas sempre voltado para Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele sempre dava a glória para ele. Dava a glória para ele quem? Para Deus. Dava a glória e a honra para Deus. Coisa que nós devemos fazer. E por que Paulo disse? Quando nós lemos o 9, a graça de Deus era o suficiente, porque tinha um espinho na vida de Paulo. E ele disse que este era mensageiro de Satanás. Então Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus tirasse aquele espinho da vida de Paulo. E Deus diz: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos queridos irmãos, teólogos, né, que estudam a palavra de Deus, eles não conseguem discernir o que era esse espinho de Paulo. Cada um, eles falam de um jeito diferente. Muitos acreditam que esse espinho de Paulo pode ser uma enfermidade, um vício, a prostituição, qualquer coisa. Então, é como se quando a gente tá assim com alguma coisa, tipo, eu já sofri com dependência emocional. Isso me impedia de falar de Deus? Não, mas tinha algo que me travava para me falar de Deus, que era a minha voz. Então eu posso dizer que o espinho de Paulo é a minha voz. Que eu posso dizer que essa minha voz seria a mensageira de Satanás, que me impedia de fazer mais de Cristo. Porque muitas das vezes eu já falei isso. Eu falei: Senhor, se minha voz não fosse assim, eu ia pregar a tua palavra, mas eu ia sair evangelizando. Eu já orei, igual Paulo orou para que Deus tirasse aquele espinho dele, eu já orei para que Deus transformasse a minha voz. Só que aí eu me lembrava que quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu ia louvar, eu sempre ficava rouca, a minha voz ela sempre puxava mais. E eu dizia: Senhor, eu vou louvar assim mesmo, porque se eu estivesse lá fora, eu ia estar cantando. Mesmo que no outro dia eu passasse uma semana sem voz, eu ia estar cantando. Então aqui é para o Senhor, né? Eu fazia essas comparações meio nada a ver. E todas as vezes que eu orava para isso, eu me lembrava. Toda vez que eu orava para Deus transformar a minha vida, eu me lembrava.
E aí um dia eu ouvi falar sobre a minha graça te basta. Que é o que? Isso aqui, o espinho de Paulo. Só que eu achava que o espinho de Paulo era outra coisa. Por isso que é importante com que a gente estude a palavra de Deus. Então, por isso que é importante que a gente ore ao ler a Bíblia, que a gente faça um jejum, porque Deus, aos poucos, Ele vai abrindo o nosso entendimento. E foi aí que eu entendi que esse espinho na vida de Paulo era como se fosse uma fraqueza em nossas vidas. Tem muita da gente que colocam desculpa para fazer a obra de Deus. Falar, eu não posso porque eu não tenho isso. Ah, eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa. O que Deus vai dizer? Ele vai chegar para você e falar assim, ó, minha graça te basta. Então a graça de Deus na vida de Paulo foi o suficiente. E foi aí que Paulo disse, então, eu me alegrarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o Cristo repouse em mim. Você está entendendo? Para que Cristo repouse em mim. Então eu aceitei, assim como Paulo aceitou, eu aceitei a minha voz. Eu ainda fico nervosa? Sim, quando não tem ninguém assim que nunca me viu falar pela primeira vez, eu fico nervosa. Mas isso me impede de falar do amor de Deus? Não. Hoje, aonde eu vou, eu falo um pouquinho de Jesus. Por quê? Porque a graça de Deus foi o suficiente. Eu entendi do meu jeito, a minha voz não vai interferir nada no que Deus quer fazer. Então aqui, meus queridos irmãos, para nós encerrarmos esse vídeo e você entender um pouco mais ainda sobre o espinho. Poderia ser enfermidade, um vício, qualquer coisa. Igual muitos hoje, todos nós, mesmo sendo cristãos ou mesmo não sendo, a gente luta contra alguma coisa. Então aqui, o espinho na vida de Paulo o impedia de se gloriar, mesmo ele orando a Deus para tirar este espinho. Deus ouviu, mas não concedeu. Obviamente Deus também ouviu minha oração, mas me deu, me transformou? Não, eu te digo que não, porque quando é para nós servirmos a Deus, não tem barreira, não tem impedimento que impeça. E aqui, ó, mesmo quando nós estamos fracos, que nós buscamos a presença de Deus, nós somos fortes. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, né, aqui diz, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas. Então, quem sabe você que se encontrava aí debilitado espiritualmente, diga, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não sei, eu não consigo fazer, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Vem aqui, medita aqui, que você vai ver como Deus vai te abrir teu entendimento. Porque a graça de Deus é o suficiente na sua vida. Quando você está fraco, é que você está forte. Você vai achar que você está fraco, mas espiritualmente você está forte, porque você vai buscar mais da presença de Jesus Cristo. Você vai buscar mais a palavra de Deus. Você vai orar mais. Se às vezes você ora pouquinho, você vai orar mais ainda. Você vai se debruçar aos pés de Jesus e você vai chorar. Paulo teve que orar 3 vezes, para Deus responder ele de uma forma que ele não esperava, mas ele ouviu. E isso foi o suficiente para Paulo aceitar. E eu creio também que será o suficiente para você. Até o próximo vídeo.